Fala galera, tudo certo com vocês? Vamos para mais uma análise semanal SMC em foco. Eu sou Rafael Castoldi, que é a Octopus Trades. Curte o nosso vídeo, siga nas redes sociais, Telegram, WhatsApp. Temos a comunidade, pode escolher a Telegram ou mesmo o WhatsApp. Ali eu posto análises semanais, análises diárias, conforme o meu tempo, eu vou publicando algumas coisas, algumas interações muito interessantes que o pessoal da comunidade tem. E hoje vamos falar dos principais ativos que tendem a movimentar o mercado para a próxima semana e dar uma olhada no que nós já vimos na semana passada, o que aconteceu semana passada, como foi o nosso foco. Vamos dar uma olhada então nesses ativos? Semana muito agitada nos mercados, né? Uma semana que antecede principalmente ou antecedia principalmente a entrada do Trump na presidência. Vamos direto para o nosso glorioso S&P, Bolsa Americana. Olha só, semana passada nós terminamos aqui, ó, tá? Essa semana a análise que nós tínhamos feito tinha terminado a semana sexta-feira. E aqui eu havia colocado alguns pontos importantes, onde eu já disse semana passada, região importantíssima de compra, tínhamos uma wedge aqui colocada, né? Tínhamos uma região importante aqui de demanda que eu tinha postado que era da onde? Do mensal. Era do mensal. E olha só que interessante. Ainda coloquei que semana passada expliquei para vocês um novo formato de gap, né? Eu estou chamando aqui de RDFVG no mensal. E depois nós caímos para times frames menores e acabamos encontrando que essa região é uma região muito importante de compra para o S&P. A nossa ideia era a subida e como eu já tinha até colocado, que aqui era uma região importante também, se eu não me engano, isso aqui é de semanal, só vamos confirmar. Era uma região aqui, só para encontrar dessa marcação, aqui, é de 60 minutos, era de 60 minutos. Essa marcação que eu fiz num time frame bem mais baixo. Olha só, como o mercado ele reage na venda aqui, né? Foi essa parte ainda durante o início da semana. O início da semana começa aqui. Isso aqui é o S&P à vista, não é aquele que fica rodando 24 horas, né? Na verdade, são 23 horas durante a semana toda, durante 5 dias da semana. Ele reage comprador exatamente na região onde nós havíamos pensado que reagiria na compra, sobe, ele tenta dar uma venda em região importante de venda. Isso aconteceu entre segunda e terça. Quarta-feira já abre em gap de alta, superando tudo, e o mercado fecha essa semana, né? Fechou bem forte em região que deveria reagir. Olha só como fica o candle semanal do nosso querido S&P. Bem interessante, bem forte, o pessoal gosta muito dessas barras, o engolfo de alta, várias formas de se chamar. Nós já também havíamos alertado que aqui era um order block de semanal, havíamos essa região aqui que eu chamo de busy, que é uma região de forte demanda e que muitos estariam esperando para comprar aqui e não iriam conseguir. Forte de alta. Projeção para a próxima semana, pessoal. Olha só, próxima semana. Perceba, o último dia da semana, na sexta-feira, fechou como um doji. Doji nessas faixas, muito próximos, principalmente uma linha de tendência extremamente importante. O que eu digo extremamente importante? Porque é uma linha de tendência de topo histórico. Recentemente, né, o mercado está muito próximo, muito forte, muito próximo de topo histórico. Aqui existem duas possibilidades, né? Não temos, nesse caso, não tem muito como fugir disso. Primeira possibilidade que ele tem, aqui eu vou marcar esta região, é uma região com forte quantidade de liquidez. Acredito até que ele possa primeiro tomar essa liquidez antes mesmo de iniciar qualquer tipo de processo corretivo. Então eu pensaria talvez algo assim, tá? Ele fazer um movimento para iniciar
uma busca de uma região de demanda. Qual a região de demanda? Ela vai parar nessa, que é uma forte região de demanda. Tem uma outra região de demanda aqui embaixo também, que é uma outra possibilidade. Aonde é melhor, provavelmente, que ele vai parar? Acredito eu que ele pare provavelmente nesta região de demanda. Então eu acreditaria em algo mais ou menos assim para a próxima semana, pensando no dia após dia. Eu vejo o início da semana com probabilidade de lateralidade com busca dessa região de topo, uma correção para uma captura de liquidez, porque nós temos claramente um order block aqui, ó, order block de diário, tá? Aqui é um order block de diário, vamos deixar até marcadinho aqui para a gente não se confundir nas nossas análises, conforme nós vamos olhando semana após semana. E em seguida eu vejo uma grande probabilidade do mercado reagir comprador, tá? Então eu vejo uma semana bullish. Ah, mas existe possibilidade, Rafael, do mercado abrir muito forte, subir? Sim, essa é a segunda possibilidade. Essa é a primeira que eu colocaria. A segunda é ele abrir com uma barra muito forte. E aí, com uma barra forte nessa faixa de preço aqui, fechando segunda, terça-feira, com uma barra extremamente forte, que pode isso acontecer, principalmente por qualquer motivo que estejam se pensando associado ao Trump ou qualquer outra notícia que o mercado gosta ou vai tentar manipular, há uma forte possibilidade de continuidade da alta, tá? Só que aí eu viria barras fortes. Se a barra de segunda-feira fica uma barra mais próxima, sem tanta força, eu vejo a chance da lateralidade. A segunda opção. Então, nesse caso, essa semana, eu teria que analisar dia após dia, hora após hora, né? De hora em hora isso aqui para observar qual que é a maior probabilidade. Eu ainda viria a maior probabilidade do mercado fazer o movimento que está aqui em vermelho, mas como existe uma euforia, talvez o mercado possa fazer isso, por qualquer motivo que seja, ele pode então dar essa continuidade forte de alta. São duas possibilidades que o mercado se consolida, se estrutura aqui. Nasdaq nós tínhamos falado, olha só, o ED, região de order block, né? Tínhamos falado bastante disso. O que tende a acontecer com o nosso querido Nasdaq? Continuar o movimento de alta. Essas regiões que um fluxo vendedor vira comprador, eu chamo de inversão. Aqui coloco em inglês inversion. Grande probabilidade de continuar subindo, mas é a mesma situação do S&P. Dependendo de como ele fazer, ele pode gerar uma pequena lateralidade, buscar o corpo dessa barra aqui, que eu vou colocar aqui um order block nessa faixa, para daí ele continuar subindo. Não vejo chance muito de reversão nessas faixas de preço. Olha só os juros de 10 anos, o que ele fez? Exatamente o que nós esperávamos, né? Uma possibilidade era cair reto, né? Como eu tinha até comentado, a segunda possibilidade era subir, depois cair, ou seja, o ponto é ponto de liquidez vendedora. Em regiões de liquidez vendedora, você para de comprar e começa a analisar possibilidades de venda. O que foi que aconteceu? Olha só, inicia esse movimento de baixa. O que eu espero para os juros aqui para a próxima semana? Eu olharia que isso aqui agora, igual aconteceu no Nasdaq, que virou um inversion aqui também, eu vejo uma grande probabilidade dele fazer algo assim durante a semana. E depois uma correção maior para vir para essa faixa aqui de preços. E aí, talvez aqui iniciaríamos algum movimento de lateralidade que o mercado poderia fazer para depois reiniciar movimento de alta. Talvez narrativa de Trump, seja lá qual for o motivo que o mercado vá se estruturar. Ibov, o que nós estamos falando de Ibov, pessoal? Ibov, vamos relembrar aqui alguns pontos. Olha só, vamos direto para o semanal. Primeiro vamos para o anual, né? O anual é importante, porque eu tinha comentado sobre o anual, que essa era uma região muito importante do anual, onde o mercado capturou a liquidez do candle do ano e que ali poderia iniciar um movimento de alta. Não aconteceu isso no Ibov em dólar, não aconteceu isso no EWZ, que me liga algum tipo de alerta, mas por outro lado mostra que o dólar está mais fraco. Semana passada, infelizmente, esqueci de fazer análise do dólar e eu vou fazer a análise hoje. O que eu comentei? Que havia uma probabilidade de eu replicar esse canal para baixo, ele respeitar alguma coisa desse canal e depois ele reverter. O ponto é, a região era uma região importante, sim, de compra de liquidez. E foi o que o mercado fez.
Durante lá, ó lá, segunda-feira o mercado ficou um doji, terça-feira deu uma captura de liquidez aqui embaixo, fez essa captura de liquidez e em seguida ele iniciou o movimento de alta. Eu havia comentado a possibilidade de uma lateralidade e eu não posso discordar que isso aqui continua na lateralidade. Está tentando fazer esse rompimento, tá? Mas isso aqui ainda é uma lateralidade. E lateralidade o mercado busca as regiões extremas com força. Então ele saiu de uma região e foi totalmente para outra região. Para o Ibov, na próxima semana, o que eu espero? Olha só, o que eu tenho que analisar? Primeiro ponto, pessoal, segurança para comprar com tranquilidade nós não temos ainda. Aqui é uma região, na verdade errei aqui na minha descrição, ele é uma região vendedora, não à toa que iniciou. Então eu ainda teria um olhar nessa faixa de preço como uma região de venda ou simplesmente uma lateralidade. Simplesmente o mercado ficar lateral aqui durante esse período. Não esquecermos que esta região é uma região azul, tá colocado aqui em azul porque isso aqui é base de mensal, tá? Deixar marcado aqui para a gente não se perder nessa ideia. Isso aqui é uma região de grande demanda do mensal. É muito forte essa faixa de preço. Então, o que ele fizer aqui, ele está enrolando, tirando o povo do jogo para depois ele fazer um movimento de alta, como nós estamos comentando já há algum tempo. Hoje eu selecionei o DI, o juros DI. O que eu estou aguardando para os juros? Não vou fazer uma análise muito longa para os juros, não. Eu teria que fazer algo mais específico. Eu aguardo o movimento de baixa para os juros para daqui há algum tempo. Não dá para cravar o tempo ainda, mas esse movimento está chegando. Esta região que eu estou marcando toda aqui é uma região extremamente vendedora, tá? Houve então essa subida, o mercado reverte, faz uma tentativa, outra, e agora ele captura praticamente toda a liquidez que tem ali. Ele está numa região vendedora, está numa região então forte para isso. E no diário ele ainda não mostra esse sinal de venda para mim, tá? Não existe sinal de venda para mim. Na verdade, o único sinal de venda que teve foi aqui, pessoal. Esta regiãozinha aqui, ela foi a primeira demonstração de venda, tá? A primeira demonstração de venda que o mercado fez foi nessa faixa aqui, nesse topo. Por quê? Houve uma chamada falha de topo. Falhas de topo tendem a ser bem interessante para ocorrer algum movimento de baixa. Mas eu esperaria ainda uma captura de liquidez. Seja uma captura de liquidez nessa faixa de preço, ou seja uma captura de liquidez ainda nessa outra faixa de preço, para aí eu começar e falar assim, ó, pessoal, agora a gente pode começar a olhar para vendas mais tranquilo. Eu ainda acredito que o mercado tende a ir buscar no DI, o DI 29 que eu escolhi para fazer essa análise, ele buscar alguma região para tentar alguma venda. Então a semana aí tende a ser uma semana de alta para os juros, para depois buscar talvez algum movimento de baixa. Vamos aguardar aí a configuração que vai ter, tá? Deixa eu colocar aqui o BOVA. O pessoal já tinha feito alguns pedidos para eu analisar BOVA, né? BOVA 11. BOVA 11 está muito, muito interessante. Ele vem nessa região de preço abaixo. Ele não chega a fazer a captura de liquidez no semanal do BOVA, tá? E no caso do Ibovespa fez, do BOVA não. Isso pode demonstrar que ele venha capturar. Não é obrigatório que ele faça essas capturas de liquidez. Isso mostra realmente que a força compradora está muito grande, porque nem precisou dessa liquidez aqui para continuar subindo. E eu ainda enxergo alta, tá? Eu vou fazer só uma explicação rápida aqui. Essa configuração que ele monta aqui embaixo, pessoal, essa captura que ele faz aqui, após o movimento lá do topo histórico, o mercado vem, toma essa liquidez. Isso aqui é muito forte para um movimento de alta do Ibovespa, tá? Do BOVA 11. Então a BOVA 11 está exatamente numa região de breaker, um teste muito lindo que ele faz aqui,
Quanto mais ele vier abaixo aqui, maior a oportunidade, o risco-retorno para tomar uma posição em BOVA11. Eu estive fazendo uma análise um pouco mais profunda do Ibovespa esses dias atrás, pensando em mensal. O Ibovespa continua em forte tendência de alta desde muito tempo, tá? Há muito tempo a tendência de alta dele pensando em mensal. Ele não perdeu em nenhum momento, nem mesmo nessa queda aqui, ele perdeu a forte tendência de alta dele. Dentre os ativos do BOV, eu escolhi Bradesco principalmente, porque essa semana retrasada, passada, não me lembro agora se foi retrasada, que eu comentei que Bradesco estava em região de alvo. Existem algumas formas que eu posso explicar mais adiante para vocês sobre os alvos que eu traço, como eu falo dos alvos do SMC, e tinha uma região de alvo aqui colocada. E ele realmente reagiu comprador essa semana, né? Já era semana passada uma tentativa, falhou e depois, essa semana, confirmou um pouquinho a alta. O que eu enxergo para Bradesco essa semana? Enxergo que esse teste nesta região é um teste crucial e se eu estivesse com essa estratégia moldada, que é a estratégia de entrar em order block, eu já teria feito uma compra já na sexta-feira, olha só. Sexta-feira, ele fazendo um teste nessa região. Eu gosto mais do corpo do que mesmo do pavio. Um stop aqui abaixo, o alvo desse movimento. Eu esperaria pelo menos a captura dessa liquidez aqui em cima. Pelo menos isso. Então, acho que está interessante aqui, por ser uma região de alvo que eu gosto bastante de operar. Ah, mas isso, e se ele vier aqui embaixo e estopar? Eu aguardaria um novo sinal de compra, porque para mim a região é região de alvo. Vamos olhar um pouquinho o dólar. Então eu trouxe duas formas de olhar o dólar para vocês. Eu não vou também ir muito profundo, prefiro fazer vídeos mais específicos para explicar as minhas ideias aqui associadas ao dólar. Mas o dólar ele forma um padrão, o pessoal gosta muito aqui, cup handle, né? Onde um dos movimentos desse dólar daria lá nos 5,60, 6,50, mais ou menos. Tá? Mas nesse ponto, nesse momento, o que eu estou olhando para o mensal? Pessoal, essa barra que está se formando agora, de janeiro, é uma barra extremamente importante para o dólar contra o real. Se ele conseguir fechar acima da linha cinza, isso há uma possibilidade de que em fevereiro faça uma correção para talvez ele buscar o alvo de 6,50 e aquele movimento de baixa que eu venho falando, que não há prêmio para comprar dólar nessas faixas, possa acontecer. Ou se não, se ele fechar essa barra de janeiro muito forte, vendedor dentro da faixa cinza, eu acredito que sim, iniciou-se exatamente o movimento vendedor que nós já vemos falando, já tenho falado já há algum tempo, tá? O dólar futuro, vamos olhar um pouquinho o dólar futuro e eu vou olhar daí um pouco mais de perto pelo diário. Tem padrão de venda aqui, Rafael? Não tem. De diário não, tá? Do diário não há um padrão consolidado vendedor aqui. Isso aqui ainda são padrões compradores. Isso aqui é o tão falado. O Albrooks gosta muito e não tem como o tão falado canal amplo de alta. Testes em linhas de tendência em canais amplos de alta são oportunidades de compra. Então significa que é compra para essa semana, Rafael? Pode ser. Para quem operar day trade, sim. Swing trade, pode ser. Pode ser também que seja feito. Eu acompanharia pelos 60 minutos uma possibilidade do dólar ter uma semana compradora. Veja que aqui já teve uma pequena falha, né, de liquidez para venda, já tomou um pouco essa força e o mercado pode então recuperar essa linha de tendência e depois subir buscando essa faixa dos 6,29 por aqui. Há uma possibilidade de compra. Tá, e se fosse pensar na venda? Eu deixaria ele perder isso aqui, ó. Essa região de liquidez compradora eu não faço vendas antes de ele perder essa faixa aqui de preço. Então, por enquanto, ou eu não faço nada, ou eu compraria o dólar para essa próxima semana. Pensando então no semanal, o semanal foi um semanal vendedor importante, é um teste de linha de tendência, há uma consolidação nesse topo, então está um pouco confuso aqui para fazer uma operação com muita tranquilidade no dólar. Só para contextualizar o petróleo, pessoal, veja, o petróleo fez também um movimento que nós já tínhamos projetado na semana passada.
né? Eu falei que existia a possibilidade dele fazer um movimento já tomar liquidez. Ele tomou na próprio domingo e segunda manteve-se. Terça, quarta ele faz aquele topo lá em cima. Não esquecer, pessoal, de me questionar mais adiante. Existe um padrão muito importante nos mercados, até tem dia e hora do mercado reverter, tá? Os principais mercados. E aqui houve-se essa estruturação. Já fiz um vídeo um pouco sobre isso, sobre as manipulações, e existe até um padrão de tempo que o mercado manipula. E aqui ele fez essa reversão, ou essa tentativa de reversão. O fato é, região de liquidez compradora aqui. Ah, quero operar day trade, quero. Então, se você quiser operar day trade, você vai ter que olhar então para compra nessa faixa, tá? Tem que olhar para compra, que ainda pode tentar formar esse movimento aqui, tá? Porque o que fez do movimento que eu tinha esperado? Que ele fizesse a subida, descida, e agora faltaria fazer desse padrão que eu estou montando essa subida aqui. Então, eu tenho maior expectativa, se ele respeitar essa região de bis aqui, eu tenho expectativa que ele vá fazer algum padrão e aí ele iria para cima para depois ele fazer uma correção talvez um pouco maior. Perfeito? Então, desse padrão colocado semana passada, ainda aguardo o movimento de subida. Bitcoin. Bitcoin foi uma maravilha, né? Espetacular. Tomou a liquidez. Falamos dela aqui, ó. Eu tinha até colocado um breakerzinho aqui, né? Uma formação do breaker. Que depois, no final das contas, aquelas várias barras que eu comentei até no SMC em foco, dessas barras compradoras aqui, ó, acontecendo, ó. O mercado foi lá, tirou todo mundo do jogo e olha só que força. Bom, muito forte, continua forte. O semanal fecha só no domingo, eu tô gravando esse vídeo aqui no sábado. E esse semanal é um semanal bem interessante. No entanto, liga um pequeno alerta, olha só. E se ele fechar o semanal na mesma faixa da fechamento e abertura dessa semana anterior, há um alerta que o mercado pode ficar lateral por mais tempo do que o pessoal gostaria, tá? Se ele continuar nessa faixa aqui, eu acredito mais numa lateralidade para a próxima semana do que um bull market, tá? Agora, se essa até amanhã, né, no domingo aqui, ele ocorrer esse fechamento no dia 19, ele fechar muito forte aqui, talvez ele dê continuidade na alta por agora, tá? Mas ainda não vejo nenhum sinal, grande sinal de venda. Ethereum, não vou falar também tão profundo, senão os vídeos meus vão ficar muito longos. Não é essa a ideia. A Ethereum, nós temos um problema. Deixa eu pegar, acho que a Ethereum aqui no Bitstamp, acho que fica um pouco mais fácil. Pode ser ela mesmo da Coinbase, não vai alterar muita coisa. Olha só, aqui há um problema, pessoal. Há um problema, eu já compartilhei com os meus amigos de cripto sobre isso. Perceba que o topo de novembro de 21 ele não foi superado. Isso para o SMC tem um nome muito clássico, chama-se SMT. Isso dá uma desanimada para a galera que quer aí movimentos muito loucos, muito forte, porque olha só, o SMT, o mercado houve esse movimento, não conseguiu romper topo. E por que eu estou colocando isso é importante? Pessoal, quando eu comparo isso aqui com o Bitcoin, há uma diferença bem interessante. Deixa eu ver se dá para colocar aqui, vou colocar na mesma escala. Na mesma escala, talvez vocês consigam já entender o que eu quero colocar. Olha só, o Bitcoin, esse topo que está aqui embaixo, a Ethereum ela tem um movimento mais forte que o próprio Bitcoin. Nós vamos colocar em velas aqui para vocês entenderem. Perceba que o Bitcoin aqui embaixo, ó, ele faz o padrão, ó, aqui, topo, um topo, topo, um topo. Isso significa que o padrão foi parecido. Esse movimento do Bitcoin vai lá e supera o último topo, tá? O Bitcoin faz a superação. Talvez até seja melhor eu colocar, deixa eu ver se eu consigo já jogar. Mover para um novo painel abaixo. Talvez fique mais fácil fazer assim, pessoal, para vocês entenderem o que eu quero mostrar para vocês. Esticar um pouco aqui. O Bitcoin rompeu o topo, né? Todo mundo sabe, está rompendo o topo histórico.
né? E aqui continua nesse processo de rompimento. Esse movimento de baixa aqui da Ethereum, isso faz o seguinte, claro que a gente acaba observando que o Bitcoin está mais caro, claro, mais forte que a Ethereum. No entanto, por muito tempo, os dois ativos foram muito importantes nas suas relações de movimento, tá? Isso mostra que as altcoins, ou pelo menos o próprio Ethereum, não está tendo mais a força que tinha outrora. E isso para o mercado cripto como um todo, esse SMT que está mostrando aqui, mostra para nós que há uma chance grande desse castelo todo de cartas ocorrer um movimento vendedor. Alerto, isso já faz muito tempo que o SMT aqui está mostrando uma grande posição vendedora dos players. Obviamente que a oposição ela pode estar colocada só na Ethereum, isso pode ocorrer, mas como o mercado cripto ele tem uma relação muito forte entre dois ativos muito correlacionados, isso dá uma demonstração de fraqueza para o mercado cripto. Vamos aguardar os próximos passos do que o mercado pode fazer, mas essa relação aqui não é muito legal para o Ethereum, para a Ethereum, tá? Então esse SMT ele é um pouco tentador de que o mercado pode não fazer o movimento que ele vai fazer, pelo menos no curto prazo. Eu estou full comprado em altcoin, não tenho problema de manter. Eu estou esperando o final do ciclo de altcoin para as que eu escolhi, pelo menos este ano ou ano que vem, tá? Na Ethereum no curto prazo, agora vem corrigindo aqui, ó, 5% de queda, né? Uma consolidação. Ele manteve-se uma consolidação, você tem que tentar limpar um pouco as informações do gráfico, pessoal. Quando você for fazer análise, tente limpar, tente buscar uma forma mais limpa de se entender. Isso aqui foi uma consolidação muito clara e isso aqui é o que? Uma nova consolidação. Por enquanto, nada demais. Houve uma captura de liquidez aqui embaixo, o mercado está numa região, quem está pensando em comprar Ethereum é uma hora interessante, tá? Isso aqui é um ponto importante. Vamos olhar os 60 minutos. Os 60 minutos estão numa região importante aqui de compras para Ethereum se for querer tomar posição. É aqui o local para tomar posição ou, obviamente, esperar e buscar mais a faixa de baixo. Era isso, pessoal, que eu queria falar com vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem as ideias de vocês em relação a cada um desses ativos que eu coloquei. Façam comentários aí de algum tipo de ativo que vocês queiram que eu analise para a próxima semana e a gente vai trocando a ideia, fazendo esse SMC em foco também ser um balizador para você. Claro, se você seguir estratégias parecidas com as que eu sigo. Nessa análise da semana passada para esse ano, a gente acho que eu consegui fazer umas boas análises, uma boa expectativa, principalmente S&P, Ibov, né? Agora vamos observar essa próxima semana que parece ser bem interessante, principalmente pós-eleição de Trump. Boa semana, pessoal. Nos falamos no próximo programa SMC em Foco.